Foi só para escapar um beijo rápido, sem intenção. Mas quando seus lábios tocaram os do milionário, o que era fingimento virou fogo. E nada na vida dela seria igual depois disso. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Era mais um sábado comum no centro comercial Amoreiras, em Lisboa. As luzes artificiais brilhavam sobre o piso de mármore, enquanto o burburinho constante das conversas se misturava com o som ambiente. Mariana Alves ajeitou o vestido simples e passou a mão pelos cabelos cacheados, tentando se convencer de que estava ali apenas para comprar um presente de aniversário para a mãe. Mentira. Na verdade, queria apenas fugir do pequeno apartamento alugado na periferia, onde as paredes pareciam guardar ecos do relacionamento que havia acabado há menos de 2 meses. Enquanto caminhava distraída entre as montras caras demais para seu orçamento de professora, seus pensamentos retornaram ao dia em que descobriu a traição. Rafael, seu namorado de 3 anos, tinha se envolvido com Débora, a diretora da escola privada onde trabalhava. Aquela que sempre comentava, com um sorriso condescendente, como Mariana tinha potencial, mas desperdiçava seu talento dando aulas em escolas públicas. Mariana respirou fundo tentando afastar as lembranças. Estava quase conseguindo distrair-se quando o universo decidiu testar seus limites. Ali, a menos de 10 metros de distância, estavam eles. Rafael impecável em seu blazer azul marinho e Débora com o cabelo loiro perfeitamente alisado e um vestido que provavelmente custava o equivalente a 2 meses do salário de Mariana. O casal ria, enquanto ele apontava para algo numa montra de joias. O estômago de Mariana afundou. Não estava preparada para aquele encontro, não ainda, não com a ferida tão exposta. Num impulso desesperado, girou nos calcanhares para fugir daquela cena, mas o movimento brusco a fez colidir com alguém. Um homem alto, de porte atlético e fato impecavelmente cortado. Por um instante, ficou paralisada, olhando para o rosto de traços marcantes e olhos de um castanho intenso que a encaravam com surpresa. "Desculpe, gaguejou, mas as palavras morreram quando percebeu que Rafael havia notado sua presença e agora se aproximava, com Débora a tiracolo. O pânico tomou conta dela. Não podia enfrentá-los não com aquela sensação de fracasso ainda pulsando em seu peito. E então, numa fração de segundo que mudaria tudo, o homem à sua frente pareceu ler o desespero em seus olhos. "Demorei, amor", ele disse em voz alta o suficiente para ser ouvido, com um tom grave que carregava a autoridade natural. O estacionamento estava um caos. Mariana sentiu o braço firme dele envolvendo sua cintura. Sem pensar 2 vezes, movida por uma mistura de orgulho ferido e necessidade de sobrevivência emocional, ela fez o impensável. Ergueu-se na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo que começou como encenação, mas algo estranho aconteceu quando seus lábios se encontraram. Em vez de recuar, o desconhecido aprofundou o beijo, segurando-a, com firmeza, como se eles realmente fossem um casal apaixonado. Quando se afastaram, Mariana sentiu o rosto queimar e seus olhos encontraram a expressão atônita de Rafael, agora parado a poucos passos de distância. "Mariana!" A voz de Rafael soou confusa, quase ofendida. Ela se virou ainda amparada pelo braço do estranho. "Olá, Rafael. Que coincidência. Não vai nos apresentar?" Débora perguntou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O desconhecido estendeu a mão antes que Mariana pudesse dizer qualquer coisa. "Gustavo Mendes", disse com naturalidade. "Vocês são amigos de Mari?" "Ex-namorado", Rafael respondeu, apertando a mão dele com visível desconforto. "Não sabia que você... Quer dizer, faz pouco tempo que..." "A vida continua", Mariana conseguiu dizer, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Realmente continua", Débora comentou, examinando Gustavo da cabeça aos pés, claramente impressionada. "Vocês conhecem-se há muito tempo?" Gustavo sorriu, um sorriso contido que não revelava nada. "O tempo suficiente para saber que encontrei alguém especial." O desconforto de Rafael era palpável. "Bem, foi
Bom vê-la, Mari. Precisamos ir. Quando eles se afastaram, Mariana soltou um suspiro trêmulo e imediatamente se afastou do abraço do estranho. Desculpe-me, eu não sei o que me deu. Foi um impulso, Tudo bem, ele respondeu, ajeitando o paletó com gestos precisos. Foi uma situação inusitada. Obrigada por ter entrado na encenação. Eu realmente não estava pronta para encará-lo sozinha. Gustavo a observou por um momento, com uma expressão analítica que a fez sentir-se exposta. O seu ex parecia bastante incomodado ao vê-la comigo. Missão cumprida, suponho. Mariana assentiu, ainda embaraçada. Mais uma vez, obrigada. Eu preciso ir. Ela se virou para sair, sentindo uma estranha mistura de alívio e vergonha. Havia beijado um completo desconhecido em pleno centro comercial de luxo. O que diabos estava a pensar? Acelerou o passo, querendo apenas chegar ao estacionamento e enterrar aquele dia bizarro em algum canto de sua memória. Mas quando alcançou a saída, ouviu passos rápidos atrás de si. Era ele, Gustavo, caminhando em sua direção com uma expressão determinada. Espere, ele chamou alcançando-a. Não me disse o seu nome completo. Mariana Alves, respondeu confusa. Mas por que isso importa agora? Porque tenho uma proposta para você, Mariana Alves. Antes que pudesse protestar, um carro preto de luxo estacionou suavemente ao lado deles. O motorista desceu e abriu a porta traseira. Gustavo fez um gesto para que ela entrasse. Entre. Prometo que não vai se arrepender de me ouvir. Toda a lógica dizia para recusar, para dar meia volta e ir embora. Mas algo nos olhos dele, uma intensidade quase hipnótica, a fez hesitar. E havia também uma curiosidade que não conseguia negar, um desejo quase perverso de saber o que aquele homem, claramente de outro mundo social, poderia querer com ela. 5 minutos, disse por fim entrando no carro. E ficaremos em local público. O interior do veículo era tão luxuoso quanto sua aparência externa sugeria. Assentos de couro macio, madeira polida e tecnologia de ponta. Gustavo entrou após ela e indicou um endereço para o motorista. Estamos indo ao Bel Canto, ele explicou, referindo-se a um dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa. Acredito que uma conversa acompanhada de um bom jantar seja mais agradável. Eu não estou vestida para o Bel Canto, Mariana protestou, subitamente consciente de seu vestido simples e sandálias de salto baixo. Você está perfeita, ele rebateu, com um tom que não admitia contestação. E tenho uma mesa permanente lá. Durante o trajeto, Gustavo finalmente se apresentou formalmente. Não era apenas Gustavo Mendes, mas Gustavo Mendes Albuquerque, herdeiro do Grupo Albuquerque, um conglomerado empresarial que controlava, entre outros negócios, o próprio centro comercial Amoreiras onde haviam se encontrado. Na verdade, estava a fazer uma inspeção surpresa quando nos esbarramos, ele explicou, enquanto observava a reação dela. Gosto de verificar pessoalmente como andam as operações. Mariana ouvia, ainda tentando processar a situação surreal. Estava num carro com um bilionário que acabara de beijar por acidente. Uma história que nenhuma de suas colegas de trabalho acreditaria. No restaurante, foram recebidos com deferência pelo maître, que os conduziu a uma mesa discreta em um recanto elegante. Depois de pedirem, ele escolhendo sem consultar o menu, ela optando pelo primeiro, prato que reconheceu. Gustavo finalmente revelou o motivo de estarem ali. Vou direto ao ponto, Mariana. Preciso de uma namorada. Ela quase engasgou com a água que bebia. Como é? Uma namorada de fachada, ele esclareceu, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Por 6 meses, para ser exato. Isso é algum tipo de brincadeira? Mariana perguntou, procurando sinais de que estava sendo vítima de uma câmara escondida. Longe disso. É um acordo comercial. Você finge ser minha namorada em eventos sociais, jantares familiares e aparições públicas. Em troca, ele fez uma pausa como se avaliasse quanto valeria aquele serviço. Em troca, lhe ofereço 100 mil euros por mês. O valor a atingiu como um soco. 600 mil euros ao final do contrato. Era mais dinheiro do que jamais veria como professora do ensino público. Porque eu poderia contratar qualquer modelo ou atriz. Gustavo bebeu um golo de vinho antes de responder.
Primeiro, porque precisava ser alguém desconhecido, sem conexões com o meu círculo social. Segundo, porque você mostrou talento natural para a atuação hoje. E terceiro, ele a encarou diretamente. Porque vi em seus olhos quando enfrentou o seu ex uma força que poucas pessoas possuem. Mariana sentiu o rosto esquentar. Era difícil não se sentir lisonjeada, mesmo sabendo que provavelmente era apenas uma técnica de persuasão. E por que precisa de uma namorada falsa? Alguém com o seu status certamente não teria problemas em encontrar companhia. Um sorriso amargo passou pelos lábios dele. O meu pai está a morrer. Cancro terminal. A sua maior frustração é não me ver assentado, como ele diz. Nas últimas semanas, intensificou os seus esforços para me empurrar para um casamento arranjado com a filha de um sócio. Uma união puramente empresarial. Ele fez uma pausa. Quero dar-lhe a paz de me ver com alguém, mas nos meus termos. E essa pessoa seria eu? Uma professora da periferia sem conexões ou influência? Precisamente. Alguém que não representa uma ameaça real ao império familiar, mas que pode dar ao meu pai a ilusão que ele deseja antes de partir. A crueza daquela lógica a feriu mais do que deveria. Afinal, não se conheciam, não lhe devia nada. E se eu recusar? Então saímos daqui como estranhos que somos, sem ressentimentos. O silêncio caiu entre eles enquanto o empregado de mesa servia a entrada. Mariana observou o homem à sua frente. Havia algo magnético nele, uma mistura de arrogância e vulnerabilidade que parecia impossível de existir na mesma pessoa. Precisaria deixar o meu emprego? Perguntou finalmente. Não necessariamente, mas seria mais conveniente se pudesse tirar uma licença. O cronograma social seria intenso. Mariana pensou no apartamento minúsculo que mal conseguia pagar, nas contas acumuladas após o término com Rafael, que sempre dividira as despesas. Pensou na mãe, que precisava de tratamento para artrite e dependia parcialmente dela. 600 mil euros resolveriam todos esses problemas e ainda permitiriam que respirasse financeiramente pela primeira vez na vida. Quais seriam as regras? Perguntou, surpreendendo a si mesma por estar a considerar a proposta. Gustavo sorriu levemente, como se já soubesse que ela aceitaria. Discrição absoluta. Um contrato de confidencialidade, naturalmente. Você teria que se mudar temporariamente para um apartamento que providenciarei para facilitar a nossa convivência. Teria que aprender protocolo social básico e vestir-se adequadamente para os eventos. Tudo pago por mim, claro. E quanto a... Ela hesitou, constrangida. Manifestações físicas de afeto. Como o beijo de hoje, ele a encarou intensamente. Apenas o necessário para manter as aparências. Nada além do que você se sentir confortável em fazer. Mariana respirou fundo. Estava realmente a considerar aquela loucura? Por que acha que eu seria capaz de enganar a sua família e amigos? Venho de um mundo completamente diferente do seu. Justamente por isso, Gustavo respondeu. O meu pai tem um radar infalível para a falsidade dentro do nosso círculo social. Alguém genuinamente de fora, com valores diferentes. Isso o desconcertaria o suficiente para não perceber a encenação. A comida principal chegou, e eles comeram em silêncio por alguns minutos. Mariana tentava organizar os seus pensamentos, pesar prós e contras, ignorar o alerta em sua mente, que dizia que aquilo era uma completa insanidade. Se eu aceitar, disse finalmente, quero algumas condições. Gustavo ergueu uma sobrancelha, parecendo genuinamente intrigado. Estou a ouvir. Quero autonomia para sair do acordo se me sentir desconfortável. Quero continuar a dar algumas aulas particulares para não perder o ritmo profissional. E quero poder ajudar a minha mãe financeiramente sem levantar suspeitas. Ele assentiu lentamente. Podemos incorporar tudo isso ao contrato. E quero metade do valor adiantado. Isso o fez sorrir abertamente pela primeira vez, um sorriso que transformou o seu rosto sério em algo surpreendentemente acessível. Negociadora. Gosto disso. Mariana também sorriu, uma mistura de nervosismo e excitação tomando conta dela.
Ainda não disse que aceito. Mas vai aceitar, ele respondeu com convicção, porque assim como eu, você tem algo a provar. A afirmação a pegou de surpresa. Como ele podia lê-la tão bem após algumas horas? A quem eu teria que provar algo? A si mesma, primeiro, e talvez... Ele fez um gesto vago com a mão. A um ex-namorado e a sua nova companheira que claramente a fizeram sentir-se inferior. As palavras atingiram Mariana com a precisão de uma flecha. Era verdade. Parte dela, uma parte que não gostava de admitir, queria mostrar a Rafael e Débora que também podia navegar por um mundo de luxo e privilégios, que podia estar ao lado de alguém como Gustavo Mendes Albuquerque. 6 meses, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa. Nem um dia a mais. Ele apertou a sua mão, um toque firme e seguro que enviou uma onda inesperada de calor pelo braço de Mariana. Negócio fechado. Quando saíram do restaurante, já passava da meia-noite. Mariana sentia-se levemente tonta, não pelo vinho que mal tocara, mas pela magnitude da decisão que acabara de tomar. Gustavo a acompanhou até o carro, que os esperava na entrada. O motorista a levará para casa, ele disse. Amanhã enviarei os documentos para a sua assinatura e na segunda-feira começaremos os preparativos. Tão rápido. O tempo é um luxo que não temos. O meu pai... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Quando o carro começou a afastar-se, Mariana olhou pela janela traseira e viu Gustavo ainda parado na calçada, observando-o a partir. Um arrepio percorreu a sua espinha. Algo lhe dizia que havia acabado de iniciar a jornada mais perigosa de sua vida. Não pelo dinheiro ou pelo acordo em si, mas por causa do homem com quem o fizera. Um homem que, com um único beijo acidental, já havia despertado sensações que ela julgava mortas após a traição de Rafael. Um homem cujos olhos pareciam ver através dela, desvendando segredos que nem ela própria conhecia completamente. Um homem cuja proximidade pelos próximos 6 meses poderia ser tanto a sua salvação quanto a sua ruína. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas de Lisboa, levando-a de volta ao seu mundo. Mas Mariana sabia que na manhã seguinte começaria a transição para uma realidade completamente diferente. Uma realidade de luxo, poder e mentiras, onde um beijo impulsivo poderia custar muito mais do que ela estava preparada para pagar. Na segunda-feira, às 9 da manhã em ponto, uma batida firme soou na porta do apartamento de Mariana. Ela já estava acordada há horas, com o estômago embrulhado de ansiedade. Abriu a porta para encontrar uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos perfeitamente arrumados em um coque severo e fato impecavelmente alinhado. Senhorita Alves, sou Teresa Campos, assistente pessoal do Sr. Albuquerque. Vim buscá-la para iniciarmos os procedimentos. Procedimentos. Como se ela fosse submeter-se a uma cirurgia, não iniciar um falso relacionamento. 2 horas depois, Mariana encontrava-se em um amplo escritório no topo de um arranha-céus, na Centro Financeiro de Lisboa. À sua frente, um contrato de confidencialidade e o acordo financeiro que havia negociado com Gustavo. Tudo meticulosamente detalhado, do valor mensal aos deveres esperados dela. Incluía até uma cláusula específica sobre manifestações públicas de afeto, limitadas ao socialmente aceitável e confortável para ambas as partes. Onde está o Gustavo? Perguntou após assinar todas as vias. O Sr. Albuquerque teve uma emergência familiar. Teresa respondeu recolhendo os documentos. O pai dele teve uma recaída durante a noite. Ele pediu que eu transmitisse as suas desculpas e informasse que espera vê-la esta noite para o primeiro evento. Que evento? Um jantar na residência dos Albuquerque. Será a sua apresentação oficial à família. Teresa consultou o relógio de pulso. Temos exatamente 8 horas para prepará-la. O que se seguiu foi uma verdadeira transformação. Mariana foi levada a boutiques exclusivas, onde uma estilista já a esperava com uma seleção de vestidos. Depois, a um dos salões mais caros da cidade, onde o seu cabelo foi tratado e modelado em ondas suaves que realçavam o seu rosto. Por fim,
Uma maquilhadora profissional aplicou um trabalho que destacava os seus olhos castanhos e lábios cheios, mantendo uma aparência natural, porém sofisticada. No fim da tarde, quando se olhou ao espelho do camarim improvisado, Mariana mal se reconheceu. A mulher que a encarava de volta parecia pertencer naturalmente ao mundo de Gustavo. Elegante, refinada, confiante. Mas era apenas uma ilusão, e ela sabia disso. Por baixo do vestido de grife e da maquilhagem cara, ainda era a mesma professora da periferia, filha de uma empregada de limpeza e um motorista de autocarro. "Está na hora", Teresa anunciou, entregando-lhe uma pequena mala de festa. "O carro está à espera." O veículo as conduziu por bairros cada vez mais exclusivos até chegarem a uma propriedade imponente no Restelo. Mais do que uma casa, era uma mansão cercada por muros altos e um portão eletrônico monumental. Quando o carro passou pelo jardim frontal primorosamente cuidado e estacionou diante da entrada principal, Mariana sentiu o coração disparar. "Respire fundo", Teresa aconselhou, com um tom quase maternal que contrastava com a sua aparência rígida. "Lembre-se de tudo o que conversamos. E, mais importante, lembre-se de que o Sr. Albuquerque a escolheu por um motivo." Antes que Mariana pudesse responder, a porta do carro foi aberta por um segurança uniformizado. E lá, no topo da escadaria, que levava à entrada da mansão, estava Gustavo. Diferente do homem de negócios que encontrara no centro comercial, agora ele parecia ainda mais imponente em seu fato feito sob medida. Mas havia algo mais em seu olhar. Uma tensão, talvez preocupação, que não estava lá antes. Ele desceu os degraus e estendeu a mão para ajudá-la a sair do carro. Quando seus dedos se tocaram, Mariana sentiu novamente aquela estranha corrente elétrica. "Você está deslumbrante", ele murmurou, inclinando-se para beijar a sua bochecha. O perfume dele a envolveu, algo amadeirado e intenso que parecia complementar a sua presença dominante. Por um momento, ela esqueceu que tudo não passava de encenação. "Como está o seu pai?", perguntou baixinho. Uma sombra passou pelo rosto dele. Estável, por enquanto, e determinado a conhecê-la. Gustavo ofereceu o braço, que ela aceitou com uma confiança que não sentia. Enquanto subiam juntos a escadaria, ele sussurrou: "Lembre-se, a minha mãe é amorosa e aceitá-la-á facilmente. O meu pai é o desafio. Ele desconfiará, testá-la-á. Seja autêntica, é a sua melhor defesa. Como nos conhecemos, precisamos alinhar a nossa história. Já cuidei disso. Conhecemo-nos num evento beneficente para a educação há 3 meses. Você estava a representar a sua escola. Fiquei impressionado com a sua paixão pelo ensino e convidei-a para um café. O resto, como dizem, é história." A mentira era boa, plausível o suficiente e próxima da realidade profissional dela para que pudesse sustentá-la sem grandes esforços. As portas duplas da mansão abriram-se quando se aproximaram, revelando um hall de entrada que parecia saído de um filme de época. Um mordomo os recebeu com uma reverência discreta. "Eles estão na sala de estar, senhor." Mariana respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Estava prestes a entrar na toca do leão, fingindo ser alguém que não era, tudo por dinheiro. Uma parte dela envergonhava-se, mas outra, a parte que havia crescido enfrentando dificuldades, a parte que se recusava a ser derrotada, estava determinada a representar o seu papel com perfeição. "Vamos?", Gustavo perguntou, o seu braço firme sob os dedos dela. "Vamos", ela respondeu, erguendo o queixo, e juntos eles atravessaram o limiar que separava o mundo real da elaborada fantasia que haviam concordado em criar. A sala de estar da mansão Albuquerque emanava opulência em cada detalhe. Lustres de cristal pendiam do teto alto, obras de arte originais adornavam as paredes, e os móveis antigos contrastavam harmoniosamente com peças de design contemporâneo. No centro daquele cenário imponente, sentado numa poltrona que mais parecia um trono, estava Eduardo Albuquerque. Apesar da doença que consumia o seu corpo, o patriarca da família mantinha uma postura ereta, olhos aguçados
que pareciam avaliar tudo e todos ao seu redor. Ao lado dele, num sofá elegante, Heloíse Albuquerque, mãe de Gustavo, uma mulher de 60 anos, cuja beleza clássica havia sido preservada com o auxílio dos melhores tratamentos que o dinheiro podia comprar. O seu sorriso, no entanto, parecia genuinamente caloroso quando Gustavo e Mariana entraram na sala. Filho, ela levantou-se, estendendo os braços. Estávamos ansiosos. Gustavo abraçou a mãe com carinho evidente, antes de se virar para o pai. Como está a sentir-se hoje, pai? Eduardo fez um gesto impaciente. A sobreviver. Mas não é de mim que quero falar. Apresente-nos a sua amiga. O tom era cortante, quase desafiador. Mariana sentiu o braço de Gustavo tenso sob os seus dedos. Esta é Mariana Alves, ele disse, trazendo-a ligeiramente para a frente. Mariana, os meus pais, Eduardo e Heloíse Albuquerque. Heloíse aproximou-se primeiro, tomando as mãos de Mariana entre as suas. Finalmente, conhecemos a mulher que conseguiu o que nenhuma outra, capturar a atenção do meu filho por mais de algumas semanas. Mariana sorriu, tentando parecer naturalmente encantadora. O prazer é meu, senhora Albuquerque. Heloíse, por favor, a mulher insistiu, antes de se afastar. Eduardo permaneceu sentado, observando Mariana com olhos clínicos. Então, senhorita Alves, o Gustavo disse-nos que você é professora. Sim, senhor. Dou aulas de literatura e português para o ensino secundário. Em escola pública, ele acrescentou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Um trabalho nobre. O tom condescendente era impossível de ignorar. Mariana sentiu uma onda de irritação genuína, que decidiu usar a seu favor. Talvez a autenticidade fosse mesmo a sua melhor defesa. Um trabalho essencial, corrigiu educadamente, sustentando o olhar do homem. Acredito que a educação pública de qualidade é a maior ferramenta de transformação social que temos. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Eduardo, não de aprovação, mas de interesse, como um cientista a observar uma reação inesperada num experimento. Interessante. E pretende continuar nessa missão, agora que está envolvida com o meu filho? Antes que Mariana pudesse responder, Gustavo interveio. Pai, a Mariana e eu não discutimos o futuro profissional dela. Estamos a conhecer-nos melhor. Naturalmente, Eduardo respondeu sem tirar os olhos de Mariana. Apenas curioso sobre as ambições da sua nova companheira. As minhas ambições sempre envolveram educação, Sr. Albuquerque, Mariana respondeu, mantendo a voz firme. Não vejo por que isso mudaria. Mesmo quando há oportunidades mais lucrativas à disposição? A insinuação era clara. Eduardo estava a sugerir que ela estaria com Gustavo por interesse financeiro. A ironia não escapou a Mariana. Era exatamente o caso, mas não da maneira que ele imaginava. Acredito que riqueza verdadeira não se mede apenas por cifras bancárias, Sr. Albuquerque. Eduardo soltou um riso seco, que logo se transformou numa tosse preocupante. Heloíse imediatamente aproximou-se com um copo de água e um pequeno frasco de medicamentos. Após um momento tenso, o patriarca recuperou-se. Vamos jantar, anunciou Heloíse, tentando aliviar a tensão. A mesa já está posta. Durante o jantar, servido por uma equipa de funcionários numa sala com mesa para 20 pessoas, a conversa fluiu surpreendentemente bem. Heloíse perguntou sobre a família de Mariana, a sua formação, os seus gostos. Gustavo mantinha uma mão ocasionalmente sobre a dela, um gesto que deveria ser apenas parte da encenação, mas que enviava arrepios involuntários pelo braço de Mariana cada vez que acontecia. Eduardo, após o seu episódio de tosse, parecia menos agressivo, mas não menos observador. Quando a sobremesa foi servida, ele finalmente retomou o seu interrogatório. Diga-me, senhorita Alves, o que pensa sobre o atual estado da educação em Portugal? Era uma pergunta armadilha. Mariana sabia que a sua resposta poderia revelar as suas inclinações políticas, algo que certamente seria usado contra ela. Decidiu ser diplomática, mas honesta. Penso que está muito aquém do que poderíamos e deveríamos oferecer. Falta investimento, valorização dos professores e uma visão de longo prazo. E a solução seria
multifacetada. Não existe uma fórmula mágica. Precisamos de políticas públicas consistentes, participação do setor privado, envolvimento das famílias. Eduardo a interrompeu. O setor privado? Interessante. A maioria dos professores que conheço acredita que a educação deve ser exclusivamente estatal. Talvez o senhor não conheça professores suficientes, Mariana respondeu, sem conseguir conter o leve tom provocativo. Imediatamente arrependeu-se, temendo ter ido longe demais. Para sua surpresa, Eduardo soltou uma gargalhada, genuína desta vez, não sardônica. Touché, senhorita Alves, touché. Gustavo parecia tão surpreso quanto ela. A sua mão apertou a dela sob a mesa, um gesto que parecia dizer, bem, jogado. Após o jantar, Heloíse sugeriu que tomassem café na varanda que dava para os jardins iluminados. Eduardo, no entanto, anunciou que precisava retirar-se. O tratamento deixa-me exausto, explicou, levantando-se com alguma dificuldade. Antes de sair, virou-se para Mariana. Foi interessante conhecê-la, senhorita Alves. Espero vê-la novamente. Quando ele saiu, acompanhado por um enfermeiro que aguardava discretamente no corredor, Heloíse suspirou. Isso foi um triunfo. O Eduardo raramente diz que espera ver alguém novamente. Na varanda, enquanto Gustavo foi atender uma ligação telefônica, Heloíse aproveitou para falar a sós com Mariana. Não sei como você e o meu filho se conheceram realmente, ou o que existe entre vocês, disse em voz baixa, mas vejo como ele olha para você, diferente de qualquer outra mulher que trouxe aqui antes. Nós estamos a conhecer-nos, Mariana respondeu, sentindo o peso da mentira. O meu marido não tem muito tempo, Heloíse continuou. Ele construiu um império, mas a sua maior preocupação agora é o Gustavo. Ele teme que o nosso filho se perca depois que ele partir, que se afogue nas responsabilidades, ou pior, que as rejeite completamente. Gustavo parece muito capaz. Ele é, mas também é solitário, sempre foi. Cresceu na sombra das expectativas do pai tentando provar o seu valor. Heloíse tocou o braço de Mariana. Não sei o que você representa para ele, mas vejo algo diferente nos seus olhos quando está com você. Algo que me dá esperança. Antes que Mariana pudesse responder, Gustavo retornou. A conversa mudou para tópicos mais leves, mas as palavras de Heloíse continuaram a ecoar em sua mente. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. No carro, voltando para o apartamento que Gustavo havia providenciado para ela nas Avenidas Novas, um bairro nobre da cidade, o silêncio entre eles era confortável. Você foi impressionante, ele disse finalmente. O meu pai raramente demonstra qualquer forma de aprovação, especialmente no primeiro encontro. Apenas fui eu mesma, Mariana respondeu, percebendo que era verdade. Apesar do vestido caro e do cenário luxuoso, as suas respostas haviam sido genuínas. É isso que a torna perfeita para esse papel, Gustavo comentou, olhando pela janela. A sua autenticidade é refrescante nesse mundo de aparências. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que contrastava com a sua imagem pública de empresário implacável. Por um momento, Mariana sentiu uma conexão que ia além do acordo comercial que haviam estabelecido. O seu pai parece estar a sofrer, ela observou suavemente. Ele nunca admitiria isso, Gustavo respondeu, um sorriso triste nos lábios. Eduardo Albuquerque jamais demonstra fraqueza, nem mesmo diante da morte. E você? Como está a lidar com tudo isso? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Ninguém costuma perguntar-me isso, ele admitiu. Todos assumem que estou bem, que sou forte como ele. E está. Gustavo a olhou nos olhos, uma intensidade quase dolorosa em seu olhar. Não, não estou. Mas isso fica entre nós, certo? Claro, Mariana assentiu, sentindo-se estranhamente privilegiada por testemunhar aquele momento de vulnerabilidade. Quando chegaram ao prédio, onde ficava o seu novo apartamento temporário, Gustavo a acompanhou até a porta. Amanhã temos um evento de caridade, algo mais público. A Teresa virá buscá-la às 19 horas. Estarei pronta. Houve um momento estranho, quase como se ambos esperassem algo.
Um beijo de despedida, talvez? Mas nenhum dos dois se moveu. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Nas semanas que se seguiram, Mariana mergulhou completamente em sua nova vida dupla. Durante o dia, ocasionalmente dava aulas particulares a alguns alunos, mantendo uma conexão com a sua identidade real. À noite, transformava-se na acompanhante perfeita de Gustavo Mendes Albuquerque, navegando com crescente desenvoltura por jantares, galas beneficentes e eventos corporativos. Para sua surpresa, o mundo da alta sociedade lisboeta, que antes via apenas em revistas e noticiários, revelou-se menos glamouroso e mais político do que imaginava. Havia hierarquias invisíveis, alianças estratégicas e uma constante troca de favores disfarçada sob sorrisos educados e conversas aparentemente triviais. Gustavo era uma figura central nesse universo. Onde quer que fossem, ele atraía a atenção, não apenas pela sua fortuna ou aparência, mas por um magnetismo natural que fazia as pessoas gravitarem ao seu redor. E como sua companheira oficial, Mariana agora partilhava parte desse poder de atração. O Gustavo nunca trouxe a mesma mulher a 2 eventos consecutivos, comentou uma socialite durante um coquetel beneficente, examinando Mariana com curiosidade mal disfarçada. Você deve ser especial. Ou talvez ele esteja a evoluir, Mariana respondeu com um sorriso educado. A mulher riu, erguendo a sua taça de champanhe. Querida, homens como Gustavo Albuquerque não evoluem. Eles conquistam, consomem e seguem em frente. É a natureza deles. As palavras ficaram com Mariana, mesmo depois que se afastou. Seria esse o verdadeiro Gustavo? O homem que ocasionalmente revelava vulnerabilidade e gentileza quando estavam a sós era apenas outra face da sua atuação? Em seu 3º mês de relacionamento, durante uma viagem de fim de semana para a costa de Cascais, onde os Albuquerque mantinham uma casa de praia no Estoril, Mariana finalmente teve a oportunidade de conhecer melhor o homem por trás da imagem. Era uma noite quente de verão, e eles estavam sozinhos na varanda da casa, observando o mar. Eduardo havia tido uma recaída e precisou ficar em Lisboa com Heloíse. Por insistência da mãe, Gustavo manteve os planos da viagem, levando apenas Mariana. Primeira vez que estamos realmente sozinhos, sem plateia, ele comentou, servindo 2 taças de vinho. Era verdade. Mesmo no dia a dia, havia sempre funcionários, motoristas, assistentes ou o constante ruído de compromissos profissionais. Ali, com apenas o som das ondas como fundo, eram apenas 2 pessoas tentando decifrar os papéis que representavam. Como está o seu pai? Mariana perguntou, aceitando a taça. A piorar, Gustavo respondeu simplesmente. Os médicos falam em semanas, não mais meses. Sinto muito, ele assentiu, olhando para o horizonte. O estranho é que, apesar da nossa relação complicada, não consigo imaginar um mundo sem ele. O Eduardo sempre foi a força gravitacional da nossa família, o centro ao redor do qual todos orbitamos. E agora você terá que ser esse centro. Exatamente. Ele a olhou com uma intensidade que fez o seu coração acelerar. Como sabe disso? Como consegue entender algo que nem mesmo eu conseguia articular? Mariana deu de ombros, subitamente consciente da proximidade entre eles. Talvez porque venho de fora. Às vezes precisamos de distância para ver o quadro completo. É por isso que funcionamos tão bem juntos, Gustavo comentou, com um meio sorriso. Você vê coisas que eu não vejo. Equilibra a minha visão. Funcionamos bem como parceiros de negócio, Mariana corrigiu, sentindo a necessidade de reafirmar a natureza do seu acordo. O nosso contrato tem sido mutuamente benéfico. Algo passou pelos olhos dele. Desapontamento, irritação, mas logo desapareceu. Claro, o contrato. Gustavo afastou-se ligeiramente. Falando nisso, acho que deveríamos discutir uma extensão. Extensão? Ainda temos 3 meses pela frente. Sim, mas no ritmo que o meu pai está, ele não conseguiu terminar a frase. Precisarei de você ao meu lado durante o luto e depois para a transição de poder na empresa. Estou a pensar em mais 6 meses, com um bônus substancial.
Mariana sentiu uma pontada de desconforto. Havia algo de errado em negociar enquanto o pai dele estava a morrer. Mas, por outro lado, não era isso que ela havia concordado em fazer? Ser uma presença constante em troca de compensação financeira? Vamos falar sobre isso mais tarde, sugeriu suavemente. Agora não é o momento. Gustavo assentiu, visivelmente tenso. Tem razão, desculpe. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as estrelas e ouvindo o mar. Sabe o que é engraçado? Ele disse finalmente. Às vezes esqueço que isso não é real, que nós não somos um casal de verdade, ela completou quando ele hesitou. Sim. Os seus olhos encontraram os dela. Quando estamos assim sozinhos parece tão natural. Mariana sentiu um nó na garganta. Nas últimas semanas, havia se tornado cada vez mais difícil separar a atuação dos sentimentos genuínos que começavam a florescer. A maneira como o seu corpo reagia ao toque dele, o conforto que sentia na sua presença, a facilidade com que conversavam sobre tudo e nada, eram sinais que tentava desesperadamente ignorar. É porque somos bons atores, respondeu, mais para si mesma do que para ele. É isso que você acha? Que estamos apenas a atuar? Havia um desafio na sua voz. Mariana levantou-se, subitamente desconfortável com a direção da conversa. Acho que está a ficar tarde e tivemos um dia longo. Gustavo também se levantou, bloqueando subtilmente o seu caminho. Estavam tão próximos que ela podia sentir o calor emanando dele, o perfume que já havia se tornado familiar. Mariana, ele disse, a sua voz um sussurro rouco, não me diga que não sente nada. Antes que pudesse responder, o telemóvel de Gustavo tocou, cortando o momento. Ele olhou para o ecrã e o seu rosto empalideceu. É o hospital. A ligação durou menos de 1 minuto, mas quando desligou, Gustavo parecia outra pessoa. Toda a vulnerabilidade anterior havia desaparecido, substituída por uma máscara de controlo. Precisamos voltar para Lisboa imediatamente. O meu pai teve uma complicação. Em menos de 1 hora, estavam no helicóptero particular da família, cortando a noite em direção à capital. Durante todo o trajeto, Gustavo permaneceu em silêncio, olhando fixamente pela janela, perdido em pensamentos. Mariana respeitou o seu espaço, oferecendo apenas a sua presença silenciosa como suporte. No hospital, encontraram Heloíse na sala de espera, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele está estável agora, informou, abraçando o filho. Mas os médicos dizem que foi por pouco. Gustavo assentiu, visivelmente aliviado. Posso vê-lo? Ainda não, está sedado. Foi uma noite longa. Mariana permaneceu ao lado de Gustavo e Heloíse, servindo café, ouvindo as histórias que a mãe partilhava sobre Eduardo nos tempos mais felizes, antes da doença. Por volta das 5 da manhã, quando Heloíse finalmente adormeceu numa poltrona, Gustavo virou-se para Mariana. Você não precisava ficar. Eu sei, mas quis ficar. Ele segurou a sua mão, entrelaçando os dedos nos dela. Por quê? Mariana poderia ter dado muitas respostas, que era o seu dever contratual, que estava apenas a manter as aparências, que se preocupava com ele como se preocuparia com qualquer pessoa a passar por um momento difícil. Mas a verdade era mais complexa e assustadora. Porque me importo com você, disse simplesmente, mais do que deveria. Os olhos de Gustavo, cansados, mas intensos, fixaram-se nos dela. Lentamente, ele inclinou-se e a beijou. Não era como o beijo teatral do centro comercial, nem como os beijos calculados que trocavam em eventos. Era algo diferente, algo real. Quando se separaram, Mariana sentiu uma mistura de medo e excitação. Haviam cruzado uma linha invisível e não havia como voltar atrás. Isso complica as coisas, ela murmurou. Sempre gostei de complicações, ele respondeu com um sorriso cansado. Nas semanas seguintes, a saúde de Eduardo oscilou entre crises e períodos de estabilidade relativa. Mariana encontrou-se cada vez mais envolvida na dinâmica familiar, não mais como uma intrusa contratada, mas como um pilar de apoio genuíno para Gustavo, e surpreendentemente também para Heloíse.
A relação com Gustavo evoluiu para algo que nenhum contrato poderia definir. Continuavam a manter as aparências em público, mas quando estavam a sós, a atuação dava lugar a uma intimidade crescente. Não apenas física, embora esse aspecto tivesse se desenvolvido com uma intensidade que deixava ambos sem fôlego, mas emocional. Conversavam sobre as suas infâncias, os seus medos, as suas aspirações. Gustavo revelou a pressão esmagadora de crescer como herdeiro único de um império, enquanto Mariana partilhou as dificuldades de ser filha de pais que trabalhavam incessantemente para proporcionar a ela oportunidades que eles nunca tiveram. Mas nem tudo eram flores. Quanto mais próxima Mariana se tornava da família Albuquerque, mais visível se tornava para a imprensa e para o círculo social ao qual Gustavo pertencia. E, inevitavelmente, as perguntas começaram a surgir. O primeiro grande obstáculo veio na forma de Débora, a ex-diretora que agora namorava Rafael. Num evento de caridade para a educação, ao qual Mariana compareceu ao lado de Gustavo, Débora aproximou-se deles durante o cocktail. "Que surpresa encontrá-los aqui", disse, com um sorriso que não alcançava os seus olhos. "Mariana, você está absolutamente transformada." Gustavo, percebendo a tensão, colocou um braço protetor ao redor da cintura de Mariana. "Você conhece a Débora?" "Trabalhamos juntas", Mariana respondeu, mantendo a compostura. "Há algum tempo." "Oh, mais que isso", Débora continuou com falsa doçura. "Éramos quase amigas. Até que... Bem, circunstâncias nos separaram." "Circunstâncias têm esse hábito", Mariana respondeu com um sorriso educado. "Como vai o Rafael?" "Muito... bem. Ele está por aqui em algum lugar, tenho certeza que adoraria revê-la." Antes que Mariana pudesse responder, Gustavo interveio. "Infelizmente, estamos de saída. Foi um prazer conhecê-la, Débora." Quando se afastaram, ele manteve a mão firmemente nas suas costas. "Ex-amiga?" "Ex-chefe, atual namorada do meu ex." Gustavo ergueu uma sobrancelha. "O mesmo ex do centro comercial? Parece que o mundo é menor do que pensávamos." "Pequeno demais", Mariana concordou, sentindo um nó no estômago. "E a Débora sempre foi observadora demais para o meu gosto." "Está preocupada com o que ela possa fazer?" Mariana hesitou. "Não sei, mas se alguém pudesse desconfiar do nosso acordo original, seria ela." Na manhã seguinte, as suas preocupações concretizaram-se na forma de uma mensagem de texto de Teresa. "Precisamos conversar. Problema potencial." No escritório de Gustavo, Teresa mostrou a eles um e-mail que Débora havia enviado para a assessoria de imprensa do Grupo Albuquerque. O tom era educado, mas a ameaça subjacente era clara. Ela tinha preocupações sobre o relacionamento repentino de Gustavo com uma ex-funcionária que até recentemente vivia de maneira muito mais modesta. "Ela está a insinuar que o nosso relacionamento é uma farsa", Mariana concluiu, sentindo o sangue gelar. "Ou, pior, que sou algum tipo de oportunista." "Que é exatamente o que o meu pai pensou inicialmente", Gustavo comentou, passando a mão pelos cabelos. "Mas mesmo ele já abandonou essa teoria." "O que faremos?" Teresa perguntou, sempre prática. Gustavo olhou para Mariana. "Nada. Não vamos dignificar isso com uma resposta. Se ela tentar algo mais concreto, lidaremos com isso legalmente." Mas o e-mail foi apenas o começo. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular em colunas sociais. Nada explícito, insinuações de que o relacionamento de Gustavo era conveniente diante da doença do pai, especulações sobre a ascensão meteórica de Mariana na sociedade lisboeta. Para piorar, Rafael apareceu no prédio onde Mariana agora vivia, exigindo falar com ela. O porteiro, felizmente, seguiu os protocolos de segurança e não permitiu a sua entrada, mas o incidente deixou Mariana abalada. "Ele não tem direito algum de aparecer assim", Gustavo disse furioso quando soube. "Vou pedir uma ordem de restrição." "Não", Mariana protestou. "Isso só atrairia mais atenção. Precisamos ser estratégicos." Gustavo a observou com uma mistura de admiração e preocupação. "Como você consegue manter a calma? Se alguém ameaçasse expor a verdade sobre nós há 3 meses,
eu esperaria vê-la em pânico. Mariana sorriu tristemente. A ironia é que não há mais uma verdade simples para expor. Começamos com um contrato, sim, mas agora... Ela hesitou, insegura sobre como definir o que haviam se tornado. Agora é real, Gustavo completou, segurando o seu rosto entre as mãos. Pelo menos para mim. O coração de Mariana acelerou. Para mim também, admitiu, finalmente dando voz ao que sentia há semanas. Naquela noite, quando fizeram amor pela primeira vez, não havia mais nenhuma barreira entre eles, nem contratual nem emocional. Era como se, após meses a interpretar um papel, Mariana finalmente tivesse se tornado a pessoa que fingia ser, a mulher que amava Gustavo Mendes Albuquerque. Mas a felicidade recém-descoberta logo seria testada. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam na cama, o telefone de Gustavo tocou novamente. Era Heloíse, a voz trêmula. O Eduardo está a pedir para vê-los, ambos, agora. No hospital, encontraram Eduardo mais frágil do que nunca, mas com os olhos claros e lúcidos. Quando entraram no quarto, ele fez um gesto para que se aproximassem. Não tenho muito tempo, disse, sem preâmbulos, e há algo que preciso dizer aos dois. Gustavo segurou a mão do pai, visivelmente emocionado. Estamos a ouvir, pai. Eduardo olhou diretamente para Mariana. No começo, pensei que você era mais uma das conquistas passageiras do meu filho. Depois, suspeitei que fosse uma oportunista. Estava enganado em ambos os casos. Mariana sentiu um nó na garganta. Vi como vocês se olham. Eduardo continuou com a voz cada vez mais fraca. Vi como você o transforma numa pessoa melhor, Mariana. E é por isso que quero que saibam. Vocês têm a minha bênção. Gustavo apertou a mão de Mariana, os olhos marejados. Obrigado, pai, disse a voz embargada. Eduardo fez um gesto impaciente. Não terminei. Também sei que... há algo que vocês não me estão a contar. Algo sobre como tudo começou. O coração de Mariana parou por um instante. Ele sabia? Não importa mais, Eduardo continuou. O que importa é onde vocês estão agora e o que vão construir juntos depois que eu partir. Heloíse entrou no quarto nesse momento, interrompendo a conversa. Os médicos precisam fazer alguns exames, anunciou com um sorriso forçado. Quando saíram do quarto, Gustavo puxou Mariana para um canto isolado do corredor. Ele sabe, disse incrédulo, ou pelo menos suspeita. E mesmo assim nos deu a sua bênção, Mariana respondeu igualmente surpresa. Gustavo a encarou, uma decisão clara em seus olhos. Isso muda tudo, não é? Não há mais razão para mantermos a farsa. Você quer dizer... Quero dizer que não precisamos mais de um contrato. Ele segurou as suas mãos. Quero você na minha vida, Mariana. Não como uma namorada contratada, mas como a mulher que amo. As palavras tão simples e diretas atingiram Mariana com a força de uma revelação. Todos os medos e inseguranças que ainda persistiam. O medo de que, quando o contrato terminasse, ele seguiria em frente. O medo de que a diferença de mundos fosse intransponível. Pareciam insignificantes diante da sinceridade em seus olhos. Eu também te amo, respondeu, sentindo como se um peso enorme saísse dos seus ombros. Mais do que jamais pensei ser possível. Ali, no corredor estéril de um hospital, sob o olhar distante de enfermeiras apressadas, selaram uma promessa que nenhum documento legal poderia conter. Uma promessa de amor verdadeiro, nascido das circunstâncias mais improváveis. Mas, enquanto se abraçavam, Mariana não conseguia afastar completamente uma sombra de preocupação. Haviam superado o obstáculo de Eduardo, mas Débora e Rafael ainda estavam lá fora, determinados a expor o que acreditavam ser a verdade. E mais importante, o mundo ao qual Gustavo pertencia, um mundo de privilégios, poder e expectativas, ainda era estrangeiro para ela. Amar Gustavo era uma coisa, pertencer ao seu mundo, outra completamente diferente. E esse seria o verdadeiro teste para o sentimento que havia florescido entre eles. 3 dias depois da visita ao hospital, Eduardo Albuquerque faleceu. Foi uma morte serena, durante o sono, com Heloíse ao seu lado, a segurar a sua mão. Quando Gustavo e Mariana chegaram,
encontraram a matriarca silenciosamente sentada junto ao corpo do marido, um misto de dor e alívio em seu olhar exausto. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. O falecimento de um dos empresários mais influentes de Lisboa mobilizou a imprensa, o mercado financeiro e toda a alta sociedade lisboeta. O velório, realizado na mansão da família, transformou-se num evento quase político, com a presença de governadores, empresários e até mesmo um ex-presidente. Em meio ao caos da morte pública de Eduardo, Mariana encontrou o seu lugar ao lado de Gustavo, não mais como a namorada contratada, mas como o pilar emocional que o mantinha estável. Ela o observava a navegar entre condolências e negociações súbitas que aconteciam mesmo ali, diante do caixão do pai, admirando a sua força e compostura. "Como está a sentir-se?" perguntou durante um raro momento de privacidade, quando encontraram refúgio na biblioteca da mansão. Gustavo soltou um suspiro pesado, desabando numa poltrona de couro, vazio, e ao mesmo tempo sufocado por expectativas. "Que expectativas?" "Todos estão a observar, à espera de ver o que farei agora. Se manterei o legado do meu pai ou se o destruirei." Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço profundo. O mercado de ações já reagiu. As ações do grupo caíram 4%, desde o anúncio da morte. Mariana ajoelhou-se diante dele, segurando as suas mãos. "Você não precisa provar nada a ninguém agora. Precisa apenas processar a sua perda." "Não tenho esse luxo," ele respondeu, com um sorriso triste. Eduardo Albuquerque não criou um filho que pudesse dar-se ao luxo de sentir. Mas você não é apenas filho dele. É também a sua própria pessoa. Mariana apertou as suas mãos. E essa pessoa tem direito ao seu luto. O olhar que Gustavo lhe lançou continha uma vulnerabilidade que poucos haviam testemunhado. Lentamente, ele a puxou para o seu colo e enterrou o rosto no seu pescoço. O seu corpo tremia com soluços silenciosos enquanto, pela primeira vez desde a morte do pai, permitia-se realmente sentir a perda. Mariana o abraçou com força, murmurando palavras de conforto, agradecida por poder oferecer a ele esse momento de humanidade em meio ao espetáculo que havia se tornado a sua dor. Não perceberam a porta a abrir-se, nem a figura que os observava da entrada. Apenas quando ouviram uma tosse discreta se separaram, encontrando o olhar curioso de Cecília Monteiro, a filha do principal sócio de Eduardo, a mesma mulher que havia sido considerada para o casamento arranjado que Gustavo mencionara em seu primeiro jantar. "Desculpem interromper", ela disse, com um sorriso que não alcançava os seus olhos. "A Heloíse está à vossa procura. Os últimos convidados estão a retirar-se." Quando voltaram à sala principal, Mariana notou os olhares que os seguiam, alguns curiosos, outros claramente desaprovadores. A sua presença ao lado de Gustavo, num momento tão crucial, não passava despercebida. Era como se todos aguardassem para ver quanto tempo duraria, agora que o patriarca se fora. A noite foi longa, mas eventualmente a mansão se esvaziou. Apenas Heloíse, Gustavo, Mariana e alguns funcionários permaneceram. Quando finalmente se recolheram, exaustos física e emocionalmente, Gustavo segurou a mão de Mariana. "Fique comigo esta noite", pediu quase um sussurro. "Não quero ficar sozinho." Na manhã seguinte, Mariana acordou nos braços de Gustavo, observando o seu rosto relaxado no sono. Mesmo nesse momento vulnerável, havia uma força inegável nas suas feições, o mesmo tipo de determinação que vira em Eduardo. Com cuidado para não o acordar, deslizou para fora da cama e vestiu o roupão que encontrou no closet. Precisava de um momento a sós para organizar os seus pensamentos. As últimas 24 horas haviam solidificado algo dentro dela. Amava Gustavo sem dúvidas. Mas o mundo ao qual ele pertencia, esse mundo de poder, dinheiro e jogos políticos constantes, ainda a assustava. Desceu as escadas silenciosamente, procurando a cozinha para um café. Para sua surpresa, encontrou Heloíse já acordada, sentada à mesa da copa, olhando para uma chávena intocada. "Bom dia", Mariana disse suavemente, hesitante em interromper. Heloíse ergueu o olhar,
um pequeno sorriso surgindo no seu rosto cansado. Bom dia, querida. Junte-se a mim? Mariana assentiu, servindo-se de café antes de sentar-se à mesa. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas a presença uma da outra como conforto. Sabe, Heloíse finalmente falou. O Eduardo e eu conhecemos-nos quando eu tinha aproximadamente a sua idade. Mesmo? Sim, eu era recepcionista na empresa dele. Ela sorriu com a lembrança. Todo o mundo achava que eu estava atrás do dinheiro dele. A minha própria família advertiu-me que eu seria apenas uma diversão temporária para um homem como ele. Mariana engoliu em seco. A similaridade com a sua própria situação óbvia demais para ignorar. O que aconteceu? Casamo-nos 6 meses depois de nos conhecermos. Foi um escândalo na época. Heloíse bebeu um golo de café. Passamos 42 anos juntos, e até ao último dia havia pessoas que achavam que eu não merecia estar ao lado dele. Como suportou isso? Entendi que o que importava era o que o Eduardo e eu sabíamos sobre o nosso amor, não o que os outros pensavam. Heloíse olhou diretamente nos olhos de Mariana. É preciso uma espinha dorsal de aço para amar um Albuquerque, querida, especialmente quando você vem de fora desse mundo. Está a testar-me? Mariana perguntou, sentindo-se exposta. Estou a oferecer-lhe a verdade. O meu filho ama-a. Posso ver isso claramente. Mas o caminho que vocês têm pela frente não será fácil. Por causa das origens diferentes. Por causa de tudo. O império que o Eduardo construiu agora repousa sobre os ombros do Gustavo e, por extensão, sobre os ombros de quem estiver ao lado dele. Antes que Mariana pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de uma colega da escola onde trabalhava, partilhando um link. Com o estômago a afundar em antecipação, Mariana abriu. Era uma matéria num blog de boatos, intitulada A Professora e o Bilionário. Romance ou oportunismo? Continha detalhes sobre a sua vida anterior, o seu relacionamento com Rafael e insinuações sobre a conveniência do seu envolvimento com Gustavo a coincidir com a doença terminal do pai. Problemas? Heloíse perguntou, observando a sua expressão. Mariana hesitou, mas então mostrou o telefone. Heloíse leu rapidamente, o seu rosto endurecendo. Débora, Mariana explicou. A nova namorada do meu ex. Fascinante como algumas pessoas dedicam tanta energia à mesquinhez, Heloíse comentou, devolvendo o telemóvel. O que pretende fazer? Não sei, Mariana admitiu. Mas não quero que o Gustavo veja isso agora. Ele já está a lidar com muita coisa. Sabe a decisão. Deixe-me cuidar disso. Antes que Mariana pudesse protestar, Heloíse já estava a fazer uma ligação. Em poucos minutos, tinha acionado a equipa jurídica da empresa para avaliar possíveis ações contra o blog. A eficiência com que lidou com a situação era impressionante e um pouco assustadora. Não se preocupe com isso agora, Heloíse disse ao terminar a ligação. Boatos vêm e vão. O que permanece é o que construímos. Naquela tarde, após o enterro de Eduardo, foi realizada uma reunião de emergência do Conselho de Administração do Grupo Albuquerque. Gustavo, como novo presidente, precisava fazer o seu primeiro pronunciamento oficial. Mariana o observou a preparar-se, vestindo uma armadura invisível de compostura e autoridade. Quer que eu espere aqui? Perguntou quando o carro que os levaria à sede da empresa chegou. Não, Gustavo respondeu, surpreendendo-a. Quero você ao meu lado. A sala do conselho era intimidante. Uma mesa enorme de madeira escura cercada por cadeiras de couro, onde 12 homens e 2 mulheres aguardavam, todos em fatos impecáveis e expressões calculadamente neutras. Quando Gustavo entrou, acompanhado por Mariana, houve um momento perceptível de surpresa. Senhoras e senhores, ele começou indicando uma cadeira ao seu lado para que Mariana se sentasse. Agradeço a presença de todos neste momento difícil. O que se seguiu foi uma demonstração impressionante de liderança. Gustavo apresentou os seus planos iniciais para a transição, abordou preocupações sobre a estabilidade financeira e respondeu perguntas com confiança serena. Mariana o observava com uma mistura de orgulho e admiração, vendo-o finalmente ocupar o espaço que fora preparado
para assumir durante toda a sua vida. Após a reunião, enquanto saíam do edifício, foram recebidos por uma pequena aglomeração de repórteres. Entre eles, Mariana reconheceu imediatamente Rafael, agora a ostentar um crachá de um portal de notícias. Sr. Albuquerque, ele chamou, empurrando um microfone na direção deles. Como responde às acusações de que o seu relacionamento com Mariana Alves começou como um acordo financeiro? O tempo pareceu congelar. Mariana sentiu o sangue drenar do seu rosto, enquanto Gustavo ficava momentaneamente paralisado ao seu lado. A pergunta era tão direta, tão específica, que só poderia ter vindo de alguém com conhecimento interno. Rafael continuou implacável. Fontes afirmam que a senhorita Alves foi contratada para fingir ser a sua namorada durante a doença do seu pai. Poderia comentar? Os seguranças já estavam a mover-se para intervir, mas Gustavo ergueu a mão, detendo-os. O seu rosto, que momentos antes mostrava o impacto da acusação, agora exibia uma calma calculada. Não sei quais são as suas fontes, senhor. Rafael Nunes, Portal Nova Mídia. Senhor Nunes, mas sugiro que as verifique melhor antes de fazer acusações potencialmente difamatórias. Gustavo deu um passo à frente, aproximando-se de Rafael. Conhecia a Mariana num momento de grande vulnerabilidade pessoal, sim, e ela tem sido a minha força desde então. Quanto à natureza exata de como o nosso relacionamento começou, isso diz respeito apenas a nós. Então não nega que houve um acordo financeiro? O que nego? Gustavo respondeu, a voz perigosamente calma. É a insinuação de que o que temos agora não é genuíno. Ele virou-se para Mariana, segurando a sua mão. O que temos construído juntos vale mais do que qualquer cifra. Com isso, os seguranças finalmente intervieram, abrindo caminho para que entrassem no carro que os aguardava. Quando a porta se fechou, isolando-os do tumulto externo, Mariana finalmente respirou. Eles sabem, disse a voz trêmula. O Rafael e a Débora sabem sobre o contrato. Suspeitam, Gustavo corrigiu. Não tem provas concretas. E mesmo que tivessem... Ele segurou o seu rosto entre as mãos. O que começou como um contrato transformou-se em algo que nenhum documento poderia capturar. Mas a sua reputação, a empresa, sobreviverão, ele afirmou com a mesma confiança que demonstrara na sala do conselho. O que não posso sobreviver é perdê-la por causa de um erro que ambos cometemos. Erro? Acreditar que poderíamos controlar os nossos sentimentos como controlamos as nossas finanças, ele explicou, um pequeno sorriso nos lábios, um erro que agradeço todos os dias por ter cometido. Na semana seguinte, os rumores intensificaram-se. Blogs de boatos ampliaram a história, e até mesmo alguns veículos mais respeitáveis fizeram menções veladas ao início incomum do relacionamento entre o herdeiro dos Albuquerque e a professora da periferia. Gustavo manteve-se inabalável, publicamente, mas Mariana podia ver o desgaste que a situação causava, não apenas nele, mas em Heloíse e na empresa como um todo. As ações continuavam voláteis, e alguns investidores começavam a expressar preocupação com a estabilidade emocional do novo presidente. A gota de água veio quando Mariana foi abordada por uma jornalista ao sair de uma aula particular que ainda mantinha. Senhorita Alves, quanto custou o seu silêncio? Temos informações de que você assinou um contrato de confidencialidade com a família Albuquerque. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras exatas do contrato, que havia jurado nunca revelar, agora estavam a ser lançadas em seu rosto em plena luz do dia. Naquela noite, quando Gustavo chegou ao apartamento que agora partilhavam, encontrou-a com as malas parcialmente feitas. O que está a fazer? Perguntou congelado na entrada do quarto. O que deveria ter feito há semanas? Ela respondeu sem conseguir encará-lo. Estou a afastar-me antes que cause mais danos à sua vida. Do que está a falar? Alguém vazou detalhes do contrato, Gustavo. Detalhes específicos. E enquanto eu estiver aqui, essa história não vai morrer. Ela finalmente ergueu o olhar, os olhos brilhando com lágrimas, contidas. Preciso dar a você espaço para reconstruir a sua vida e a sua empresa sem mim. Não, ele disse simplesmente, aproximando-se e segurando os seus ombros.
Não vou permitir que sacrifique o que temos por causa de rumores ou da opinião pública. Não é apenas por isso, Mariana admitiu. É porque não sei se pertenço a esse mundo, Gustavo. Desde a morte do seu pai, tenho me sentido como uma impostora. Os olhares, os comentários sussurrados, a pressão constante. E acha que eu não me sinto assim às vezes? Ele rebateu. Acha que nascer em privilégio me torna automaticamente a vontade com o poder que herdei? Gustavo soltou uma gargalhada amarga. Passei a minha vida inteira a sentir-me um impostor sob o olhar do meu pai. A diferença é que aprendi a usar essa insegurança como combustível. Mariana sentou-se na beira da cama, subitamente exausta. Não sei se tenho essa força. Tem mais força do que imagina, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Foi a sua força que me atraiu desde o início. Não o beijo no centro comercial, não a sua beleza, embora ambos sejam memoráveis. Ele sorriu brevemente. Foi a forma como você se manteve fiel a si mesma, mesmo quando tudo ao seu redor mudava. Ele pegou as suas mãos entre as suas, os olhos intensos fixos nos dela. Não vou mentir e dizer que será fácil. Não será. Haverá mais rumores, mais ataques, mais momentos em que você questionará a sua decisão de estar comigo. Então, por que insistir? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Porque o que temos vale a luta, Mariana. Ele tocou o seu rosto suavemente. O meu pai ensinou-me muitas coisas, mas a mais importante aprendi observando o seu casamento. Quando você encontra alguém que a faz melhor, que a desafia e a apoia em igual medida, você não desiste. Não importa quão complicado seja. As palavras reverberaram dentro dela, ecoando a conversa que tivera com Heloise. Uma espinha dorsal de aço para amar um Albuquerque. E se eu não for forte o suficiente? Perguntou, dando voz ao seu maior medo. Então serei forte por nós dois, até que você encontre a sua força novamente. Ele sorriu. É assim que funciona, não é? Sustentamo-nos quando o outro fraqueja. Algo dentro de Mariana se aquietou com essas palavras. Uma certeza crescente de que, apesar de todos os obstáculos, o lugar ao qual pertencia era ao lado deste homem. Não por causa de um contrato, não pelo dinheiro ou estatuto, mas pelo amor que haviam construído sobre fundações improváveis. Temos que enfrentar isso de frente, ela decidiu, secando uma lágrima teimosa. Não podemos continuar na defensiva. Gustavo a observou com curiosidade. O que sugere? A verdade, ou pelo menos parte dela, nos nossos termos. Na manhã seguinte, Mariana ligou para Teresa e pediu que organizasse uma conferência de imprensa. A assistente, sempre eficiente, conseguiu reunir os principais veículos em menos de 24 horas. O local escolhido foi o auditório da Fundação Albuquerque, dedicada a projetos educacionais, um território neutro que representava a interseção dos mundos de Gustavo e Mariana. Quando subiram ao palco juntos, as câmaras dispararam em frenesi. Mariana usava um vestido simples, mas elegante, os cabelos naturais a emoldurar o seu rosto sem maquilhagem elaborada. Gustavo, num fato impecável, mantinha a mão firmemente entrelaçada na dela. Obrigado por virem, ele começou, a sua voz firme apesar da tensão evidente. Convocamos esta conferência de imprensa para abordar diretamente os rumores que têm circulado sobre o nosso relacionamento. Ele olhou para Mariana, que assentiu levemente, encorajando-o a continuar. A Mariana e eu conhecemo-nos em circunstâncias incomuns, prosseguiu. E sim, o nosso encontro inicial foi marcado por considerações que iam além da mera atração romântica. Um burburinho percorreu a sala. Mariana respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. Eu estava a lidar com a doença terminal do meu pai e a pressão para assentar a minha vida pessoal. A Mariana estava a superar um término difícil. Encontramos um no outro algo que não esperávamos. Inicialmente, uma solução conveniente para problemas imediatos. Ele fez uma pausa, deixando que a revelação parcial fosse absorvida. Não estava a confirmar um contrato financeiro, mas a admitir a conveniência inicial do arranjo, uma meia-verdade cuidadosamente calculada. O que não previmos, continuou,
a sua voz agora mais suave. Foi como esse arranjo se transformaria em algo profundamente genuíno. Em meio à farsa que construímos para o mundo, encontramos uma verdade que nenhum de nós estava a procurar. Mariana deu um passo à frente, sentindo que era hora da sua voz ser ouvida. Venho de um mundo muito diferente do Gustavo, disse, surpreendendo-se com a firmeza na sua voz. Um mundo onde professoras não circulam em eventos de gala ou frequentam reuniões de conselhos corporativos. Sei que muitos questionam o meu lugar ao lado dele. Ela olhou diretamente para as câmaras, imaginando Rafael e Débora a assistirem a algum lugar. A verdade é que também questionei esse lugar, muitas vezes, mas aprendi que o amor verdadeiro não respeita barreiras sociais, nem se submete a expectativas externas. O que o Gustavo e eu construímos, desde o nosso encontro no centro comercial até hoje, é algo que transcende qualquer roteiro que possa ter existido inicialmente. Um repórter levantou a mão. Existe ou existiu um contrato financeiro entre vocês? Gustavo respondeu com a tranquilidade de quem já havia preparado a sua resposta. Existiram acordos sobre como navegaríamos as nossas vidas pessoais e profissionais, como em qualquer relacionamento. A natureza exata desses acordos permanece privada, assim como detalhes íntimos de qualquer casal deveriam ser. Outra pergunta surgiu. Senhorita Alves, como responde às acusações de oportunismo? Mariana sorriu suavemente, com a certeza de que o tempo revelará a verdade. Não estou aqui pelo Império Albuquerque, pelos eventos sociais ou pelo acesso a um mundo de privilégios. Estou aqui porque encontrei no Gustavo algo raro, um parceiro que me valoriza exatamente por quem sou e não pelo que posso oferecer em termos materiais. A conferência de imprensa continuou por mais 20 minutos, com perguntas cada vez mais diretas. Mariana e Gustavo responderam com uma mistura cuidadosa de honestidade e discrição, admitindo o suficiente para satisfazer a curiosidade pública, sem expor a totalidade de como a sua história havia começado. Quando finalmente deixaram o palco, de mãos dadas e cabeças erguidas, sentiram como se um peso tivesse sido parcialmente removido. Não haviam confirmado o contrato financeiro, mas tinham reconhecido que o seu início fora menos romântico do que a imagem pública sugeria. Era uma concessão calculada e esperavam suficiente para conter a maré de especulações mais prejudiciais. Acha que funcionou? Mariana perguntou quando estavam seguros na privacidade do carro. Não tenho certeza, Gustavo admitiu. Mas fizemos o que podíamos. O resto depende do tempo e da nossa capacidade de provar através de ações que o que temos é real. Nas semanas seguintes, a cobertura mediática gradualmente mudou de tom. A confissão parcial havia removido parte do apelo escandaloso da história. Alguns veículos até começaram a retratar o casal como um exemplo de como relacionamentos podem evoluir de inícios pragmáticos para conexões genuínas, uma narrativa que, embora simplificada, era muito mais próxima da verdade do que as acusações anteriores de puro oportunismo. Rafael, percebendo que o seu momento de fama estava a esgotar-se, tentou uma última jogada desesperada. Usando os seus novos contactos jornalísticos, conseguiu acesso a um evento de caridade onde Gustavo seria o principal palestrante. Durante a sessão de perguntas, levantou-se com um documento em mãos. Sr. Albuquerque, como explica este contrato assinado pela senhorita Alves, estipulando pagamento mensal por serviços de acompanhante? Um silêncio mortal caiu sobre o auditório. Mariana, sentada na primeira fila, sentiu o sangue gelar. Era impossível. O contrato original havia sido destruído meses atrás, substituído por um acordo verbal quando seus sentimentos se tornaram reais. Antes que Gustavo pudesse responder, uma voz firme soou ao lado de Rafael. Era Heloísa Albuquerque, que havia comparecido ao evento sem anúncio prévio. Senhor Nunes, ela disse, o seu tom cortês, mas implacável, gostaria de examinar esse documento, por favor. Desconcertado pela presença inesperada da matriarca dos Albuquerque, Rafael entregou o papel. Heloísa o examinou por alguns segundos, antes de erguê-lo para a plateia. Este é um documento fraudulento,
declarou com autoridade indiscutível. Como advogada aposentada e esposa de Eduardo Albuquerque por mais de 4 décadas, reconheço uma falsificação quando vejo uma. Ela virou-se para Rafael, que empalidecia visivelmente. E reconheço também uma tentativa de difamação, motivada por ressentimento pessoal. A multidão começou a murmurar enquanto os seguranças se aproximavam discretamente de Rafael. Heloíse continuou imperturbável. O meu filho e a Mariana têm sido perseguidos por rumores mesquinhos, desde que encontraram felicidade um no outro. Como família, decidimos inicialmente não dignificar essas acusações com respostas. Mas agora, ela ergueu o documento falsificado. Quando documentos fraudulentos são apresentados em público, precisamos tomar medidas legais. Um assessor jurídico da família, presente no evento, imediatamente aproximou-se, tomando o documento e conduzindo Rafael para fora do salão. O momento de tensão havia passado, transformado numa vitória inesperada pela intervenção de Heloíse. Mais tarde, no carro a caminho de casa, Mariana segurou a mão de Heloíse. "Obrigada", disse simplesmente. "Não apenas por hoje, mas por tudo." Heloíse sorriu, apertando a sua mão em retorno. "Somos família agora, querida, e família protege os seus." Gustavo, sentado no banco da frente, olhou para as 2 mulheres mais importantes da sua vida pelo retrovisor. Havia nele uma expressão de profunda gratidão e determinação. 3 meses depois, numa cerimônia íntima na casa de praia dos Albuquerque, no Estoril, Gustavo e Mariana casaram-se. Não houve cobertura da imprensa, apenas amigos próximos e família, incluindo a mãe de Mariana, visivelmente emocionada ao ver a filha dar este passo. "Quem diria?", Heloíse comentou durante a recepção, observando o casal a dançar sob as estrelas, "que aquele beijo no centro comercial nos traria até aqui." Mariana sorriu, recordando o momento que mudara a sua vida, o impulso desesperado que, por uma série de coincidências e escolhas, a levara ao homem que agora era seu marido. "Às vezes", respondeu, "os inícios mais improváveis levam aos destinos mais perfeitos." Enquanto dançavam, Gustavo segurou Mariana mais perto, murmurando no seu ouvido: "Nada mal para um acordo comercial, não é?" Ela riu, envolvendo os braços ao redor do seu pescoço. "Definitivamente o melhor investimento que já fiz." "E eu?", ele perguntou, girando-a suavemente ao ritmo da música. "O que ganhei nesse negócio?" Mariana o olhou nos olhos, todo o amor que sentia refletido no seu sorriso. "Uma mulher que te beijou por desespero, te amou por escolha e ficará contigo por desejo, para sempre." Ele a beijou então. Não como o beijo teatral do seu primeiro encontro, nem como os beijos calculados dos primeiros meses do seu acordo, mas como um homem que havia encontrado, contra todas as probabilidades, o amor verdadeiro nos braços de alguém que não deveria ser nada além de uma solução temporária para um problema complicado. No ano seguinte, o Grupo Albuquerque lançou a sua maior iniciativa social até então, um programa de bolsas de estudo para professores do ensino público, oferecendo especialização no exterior e garantia de implementação de projetos inovadores ao retornarem. A diretora do programa, naturalmente, era Mariana Alves Albuquerque, que havia encontrado uma forma de unir a sua paixão pela educação ao poder e influência da sua nova posição. "Alguns dizem que você só criou esse programa para legitimar a minha presença na empresa", ela comentou uma noite, enquanto revisava candidaturas no seu escritório na mansão. Gustavo, que observava a esposa a trabalhar com admiração, sorriu. "E o que você responde?" "Que eles estão parcialmente certos", ela admitiu, com a honestidade que sempre caracterizou a sua relação. "Mas que isso não diminui o impacto positivo que estamos a ter. Às vezes, motivações complexas podem gerar resultados puros." Ele aproximou-se, colocando as mãos sobre os seus ombros e massageando suavemente. "Sabe o que o meu pai me disse antes de morrer, quando estávamos a sós?" "O quê?" "Que você era exatamente o que eu precisava. Não apenas uma companheira que me amasse, mas alguém que me desafiasse a usar o nosso privilégio para algo além de acumular mais riqueza." Ele inclinou-se,
beijando o topo da sua cabeça. Ele viu em você o que eu também vi naquele centro comercial, uma força que eu não sabia que precisava na minha vida. Mariana se virou, puxando-o para um beijo. E eu nunca imaginei que um beijo desesperado para evitar o meu ex me levaria a tudo isso. O universo tem um senso de humor peculiar, Gustavo comentou, erguendo-a da cadeira. Naquela noite, enquanto faziam amor no quarto que agora era verdadeiramente deles, Mariana pensou em como a vida podia mudar num instante. Com um esbarrão acidental, um beijo impulsivo, uma proposta absurda que se transformara na maior bênção da sua vida. A imprensa eventualmente encontrou novas histórias para perseguir. Rafael e Débora seguiram as suas vidas, o seu momento de quase fama esquecido. E o contrato que uma vez definira os termos da relação entre Mariana e Gustavo permaneceu, apenas como uma memória distante, um início improvável para um amor que, contra todas as probabilidades, se provara mais forte que qualquer papel poderia capturar. 2 anos após o casamento, enquanto embalava o seu primeiro filho, um menino com os mesmos olhos intensos do pai, Mariana recebeu uma visita inesperada. Era Teresa, a assistente que a acompanhara desde o primeiro dia da sua transformação. "Achei que gostaria de ter isso", disse Teresa, entregando um envelope lacrado. Dentro, Mariana encontrou o contrato original, o documento que todos acreditavam ter sido destruído. "Mantive uma cópia em segurança", Teresa explicou. "Pensei que um dia talvez quisesse ter esse lembrete de como tudo começou." Mariana olhou para o papel, as cláusulas frias que uma vez tentaram definir algo que acabara se tornando indefinível. Com um sorriso, colocou o filho no berço e caminhou até a lareira do quarto, acendendo-a com um clique. "Obrigada, Teresa", disse, segurando o contrato sobre as chamas. "Mas não preciso de lembretes do nosso começo. Prefiro concentrar-me no nosso futuro." Enquanto o papel queimava, Mariana pensou em como os melhores amores às vezes nascem dos começos mais improváveis. Um beijo desesperado, um acordo de conveniência, uma mentira que, paradoxalmente, os levara à verdade mais profunda das suas vidas. Quando Gustavo entrou no quarto, encontrando-a diante da lareira com cinzas aos seus pés, não precisou perguntar o que havia queimado. De alguma forma, ele sabia e aprovava. Silenciosamente, envolveu-a nos seus braços e juntos observaram o seu filho dormir, a prova viva de que algumas histórias, não importa quão improváveis os seus inícios, merecem os mais belos finais. O contrato havia cumprido o seu propósito. O que começara como uma troca comercial havia florescido numa parceria para a vida, provando que, às vezes, o caminho para o amor verdadeiro pode começar com um passo falso. Ou, no caso deles, com um beijo desesperado trocado entre estranhos num centro comercial de luxo, numa tarde de sábado que mudaria as suas vidas para sempre.